Deus, a liberdade. A função dele é transformar a pessoa. A função do Espírito Santo é gerar. Durante a ministração, o Espírito de Deus me levou a um texto interessante. E sentindo aqui muito a glória de Deus e a manifestação dele, e ele dizendo ao nosso coração que ele quer fazer coisas maiores neste lugar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas é necessário que tenhamos um coração aberto para que ele possa descer e fazer da maneira que ele deseja fazer. Aleluia. E o Espírito me levou a um texto, em Gênesis 1, quando começou debaixo a criação, ela foi formada debaixo do Espírito de Deus. A palavra diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui é o início da criação. Mas a criação, ela foi formada debaixo desse mover. E o Espírito me levou a um texto também, quando Jesus foi gerado, ele foi gerado debaixo desse mover. Maria era uma moça temente a Deus, como qualquer uma das nossas moças aqui da igreja. E o Espírito, o anjo chegou até ela e disse, olha, tem uma missão para você. Você vai ser mãe do Filho de Deus. E Maria pergunta, mas como será isso? Ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Deixa esse mover do Espírito. Deixa ele te envolver e fazer de você a maneira que ele deseja fazer. E o Espírito Santo, ele é o agente desta obra. E ele quer fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? E aqui nós vamos olhar também um texto onde Jesus estava. Jesus foi convidado para fazer parte de uma festa. E algo extraordinário aconteceu nesta festa. Gostaria de convidar você, então, a ler o texto comigo no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2, do 1 ao 11. Eu vou ler, enquanto você vai abrindo aí o texto, aí depois você começa a acompanhar o texto. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estava ali 6 potes de pedra, ou 6 talhas, algumas traduções dizem, que os judeus usavam para as purificações, em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom,
E quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Jesus transforma a água em vinho. Amém? E Jesus está aqui, neste ambiente, transformando corações, transformando situações, transformando vidas, transformando aquilo que é impossível aos teus olhos, curando em nome de Jesus. Ele foi convidado para fazer parte desta festa. Nós não sabemos que grau de parentesco, só sabemos que ele foi convidado para fazer parte desta festa. A Bíblia diz que o vinho acabou. O vinho representa alegria. Imagina o desespero. Uma festa, o melhor da festa, o vinho, e o vinho acabou. Quando tudo está acabado, é que Jesus começa o trabalho. Amém? Quando tudo está acabado, é quando Jesus começa o seu trabalho. Eu não sei se você já passou por uma experiência parecida. Vamos aqui falar uma experiência bem prática assim, do dia a dia nosso. Quando a dona de casa ou a pessoa está preparando o alimento, que o gás acaba. Jesus amado, eu já passei por isso. O gás acabou, bem na hora do almoço. A gente fica um pouco desesperado, vamos dizer assim, né? Ansiosa, desesperada, apavorada, preocupada. E o gás, e o almoço? Imagina esta festa aqui. Imagina os convidados, imagina o dono da festa, principalmente o dono da festa. Jesus disse então, a mãe dele disse, né, para ele, foi lá e levou a informação que o vinho havia acabado. E ela disse para os serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui a gente aprende um princípio, o princípio da obediência. Ou seja, os serventes tinham que fazer aquilo que ele fosse orientar, falar, é assim que tem que fazer. O princípio da obediência. E o princípio da obediência gera transformação que, por sua vez, é resultado de milagres. Aqui aconteceu um milagre. Ele pede para que trouxesse 6 talhas ou 6 vasos. 6 representa o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. E fala da talha, e a talha, ela era feita de pedra. A talha, ela representa o nosso coração. Eu gostaria, se alguém pudesse colocar a palavra Ezequiel 36, 26 para mim, por favor, no telão. A talha, ela era feita de pedra, e Ezequiel fala exatamente, Deus dizendo: eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Deus, ele fala dessa transformação de coração. Olha só, interessante o texto aqui, que Jesus, ele não mandou colher uvas, que o vinho é feito, né, da uva. Ele não pediu que buscasse uvas, mas ele pediu que pegasse a água, porque a água, ela representa a palavra de Deus. A água, ela purifica, ela lava, ela limpa. E os serventes aqui obedeceram a Jesus. Eles trouxeram as talhas e trouxeram a água. Ezequiel 36, 26.
E o Espírito Santo, ele quer fazer essa transformação no nosso coração. Porque a função do Espírito Santo é gerar um novo homem, gerar uma nova criatura. Olha só, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? É isso que o Espírito Santo quer fazer nesses dias. Tirar esse coração de pedra que é duro, um coração muitas vezes que não deixa o Espírito de Deus agir, transformar, mas é isso que Ele quer fazer nesses dias. A talha vazia, ela representa o homem sem Deus, mas Ele quer encher com a presença dEle, Ele quer encher o coração com a glória dEle, com essa transformação. 6 talhas. E o Espírito nos levou a falar de algumas talhas, alguns potes, vamos dizer assim, que representam o nosso coração, que Ele deseja encher neste dia, em nome de Jesus. A primeira talha, nós vamos falar sobre o arrependimento. O arrependimento, o que significa o arrependimento? Aqui está este pote. Ele está vazio, obrigado. E ele representa o nosso coração. Mas ele, o Espírito de Deus, ele quer encher esse pote. Amém? E ele quer encher de arrependimento. E o que significa o arrependimento? O arrependimento significa transformação de mente, transformação de atitude. Arrependimento significa voltar-se para Deus. Eu estou num caminho errado, estou andando num caminho errado, e esse caminho desagrada o coração de Deus. Quando eu entendo que é necessário eu voltar-se para Deus, aí acontece o que? O arrependimento. E é isso que o Espírito de Deus quer fazer nesses dias. Uma igreja arrependida. João Batista foi o precursor de Jesus. E a mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esta foi a mensagem de João Batista sobre o arrependimento. Então, o arrependimento não é nada mais do que eu voltar-se para Deus e agradar o coração de Deus. E esta talha aqui, este vaso vazio, representa o nosso coração neste dia. Amém? O outro pote que o Espírito de Deus quer encher nesses dias, ou nesse dia, é um pote de santidade. É um coração de santidade. Um coração de santidade. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é santo. E Ele deseja que nós sejamos santos. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. E santidade significa separado do mundo, separado do pecado. Apesar de estarmos no mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Nós fazemos parte dos céus, amém? Nós estamos aqui cumprindo uma missão. E Ele é santo. E Ele não se compactua com o pecado. No livro de Josué, Deus fala para o povo de Israel: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Aleluia! Santificai-vos. Quando olhamos para esse texto, quando Deus fala, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Amanhã, quer dizer amanhã, hoje, no tempo dEle. Mas para que estas maravilhas aconteçam no nosso meio, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, é necessário uma vida de santidade. É necessário uma vida de santidade. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. E este pote aqui
representa o nosso coração. E o Espírito Santo está neste lugar, querendo encher o teu coração, o meu coração, encher esta igreja de santidade. Porque aí sim veremos maravilhas do Senhor operando em nós. Maravilhas são essas de milagres, de curas, de transformações, de salvação. Aleluia. Outro pote que o Espírito Santo quer encher neste dia é o Espírito de Deus agindo em nossos corações, é o pote do perdão. O perdão. Por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar o meu irmão? Um discípulo de Jesus, o discípulo chamado Pedro, chegou para Jesus e disse: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus disse: não 7 vezes por dia, não. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas o que significa isso? Eu vou pegar e vou calcular quantas vezes? Pegar um lápis, literalmente calcular? Não. Jesus está nos ensinando aqui, fazendo uma analogia, 70 vezes 7, que é infinito, não existe quantidade. Não existe uma quantidade limitada que eu devo perdoar o meu irmão. Agora, por que eu devo perdoar? Porque ele me perdoou. E ele me perdoou todos os dias. E ele me perdoa toda hora. Se ele me perdoou, se ele me perdoa, por que eu negar o perdão para o meu irmão? Por que eu negar o perdão para o próximo? E sabemos que existem pessoas que são doentes por falta de perdão. A pessoa vai ao médico, procura, e o médico investiga, e nada de doença patológica, física. Aí o médico fala: você não tem nada. Mas você vai investigar essa vida, você vai conversar com essa pessoa ela tem dificuldade de perdoar. Ela não perdoa. Já foi comprovado cientificamente que a falta de perdão, ela gera doenças que são reproduzidas em nossos corpos. O corpo, ele sente a ponto de não aguentar. E o corpo, ele quer falar. E o corpo, ele reage por falta de perdão. E o perdão, ele mata. Mata tanto fisicamente como espiritualmente. A pessoa, ela não rompe, ela não consegue alavancar, ela não consegue romper em nada. Muitas vezes até financeiramente, por causa da falta de perdão. Eu preciso perdoar. Lembrando uma coisa, que o perdão, ele não é uma escolha. Se eu devo perdoar, ficar ali escolhendo, eu devo perdoar ou não devo perdoar. Eu vou orar para que eu possa perdoar. Não. O perdão, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. Uma vez que eu entendo que Jesus, ele me perdoou ali na cruz do Calvário, por que eu vou negar o perdão para o próximo? Não devo. O perdão, então, ele é uma decisão e não uma escolha se eu devo perdoar ou até muitas vezes fazendo prova com Deus, buscando em Deus, pedindo se é da vontade de Deus que eu perdoo essa pessoa ou que eu não consigo perdoar essa pessoa. O perdão é como uma nota promissória. Não sei se ainda existe nota promissória, mas acredito que sim. Você assina uma nota promissória e quando você paga aquela nota, você rasga aquela nota e você não lembra mais daquela nota promissória. Assim é o perdão. E neste dia, o Senhor, o Espírito Santo, Ele quer encher o teu coração de perdão. Amém? Outro pote que o Espírito Santo quer encher neste dia é o pote da esperança. Vivemos dias difíceis, que muitas pessoas perderam a esperança. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7.
que ainda que uma árvore esteja cortada, morta, seca, mas ao cheiro das águas ela brotará. Esperança. E nesse texto que nós lemos aqui no Evangelho de João, Jesus pede para trazer a água. E ao cheiro das águas brotará esta árvore. No livro de Jó 14:7 fala. E Deus, Ele quer trazer esperança para um povo perdido, esperança para uma situação impossível. E Lamentações também diz: traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei como tem sido a sua memória nesses dias, mas uma coisa sabemos, que o Espírito de Deus está neste lugar. E Ele está trazendo à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Esperança. E nós encontramos só em Jesus. A Bíblia fala assim de tantas pessoas que estavam sem esperança. Mas quando Jesus chegou ali, a esperança brotou, a esperança reviveu. Houve esperança para aquela pessoa. Uma delas é aquela mulher que andava encurvada há 18 anos. Ela era uma mulher que estava sem esperança. Mas um dia ela encontrou Jesus. E a esperança reviveu. Aquele homem acamado ali numa maca por 38 anos. Era um homem que estava sem esperança. Mas quando Jesus chegou, ele teve esperança a ponto de ser curado, e ele levantou, ainda carregou a sua maca, diz a palavra. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança para a sua família. Jesus é a esperança para o perdido. Talvez você chegou com o coração assim, vazio, sem esperança. Mas Ele está aqui para te dar a esperança e encher o teu coração e a tua mente de esperança. Amém? Outro pote que Jesus, Ele quer encher, é o pote da gratidão. Lembrando que nós aqui estamos numa festa. E o dono da festa, que é Jesus, está presente neste lugar. Amém? Trazendo transformação. É o pote da gratidão. Muitas vezes nós somos ingratos. E a palavra do Senhor fala tanto em gratidão. E uma delas, que é bastante conhecida em nosso meio, que diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. E a gratidão, a falta de gratidão também gera murmuração, que por sua vez gera doença também. Uma pessoa que murmura o tempo todo, ela não é grata. Não é grata pelas simples coisas que acontecem no dia a dia. Ela não tem aquele olhar de gratidão, de olhar aquilo que é tão simples, mas tão simples, e agradecer. Uma delas é a salvação eterna. É algo que nós, todos os dias, ao acordar, primeira coisa: Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado pela minha salvação, porque eu era condenado. Eu estava condenado, mas o Senhor me deu salvação. Obrigado pelo fôlego de vida. Conta-se uma historinha que 2 anjos veio passear pela terra. Vêm dar uma volta na terra. Vamos dizer assim, conhecer, visitar os cristãos. E no final, cada um com uma cestinha. Uma cestinha da gratidão e uma cestinha da petição, de pedidos, né? No final do dia, a cesta de pedidos está transbordando e a cesta da gratidão praticamente vazia. E Deus quer encher o nosso coração de gratidão. Sermos gratos por tudo que Ele fez por nós, mesmo nós não merecendo. Nós temos que ser gratos. Lembrando também que a gratidão, ela abre os portais dos céus. Ela abre as janelas dos céus. Tenha um coração grato. Talvez você chegou aqui, ou tem sido nesses dias, não tão grato, não assim uma pessoa tão grata, mas o Senhor, Ele está aqui.
para encher o teu coração de gratidão, para trazer uma transformação. Aqui nós vemos na história que Jesus, ele transformou a água em vinho. E ele quer transformar o teu coração, tirando um coração murmurador e colocando um coração grato. Seja grato, em nome de Jesus, por tudo que nós temos passado, até mesmo pelas provações, pelas tribulações, pelos desafios. Nós temos que ser gratos a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Ele sabe o que está fazendo. Amém? Ele sabe o que está fazendo. Se estamos passando por provações, se estamos passando por lutas, Ele sabe por que eu estou passando. Amém? Então seja grato, porque em tudo nós tiramos uma lição, em nome de Jesus. Outro pote que Jesus, ele quer encher neste dia, é o pote do Espírito Santo. Um coração cheio do Espírito Santo. Encher o coração do Espírito Santo. Esse pote aqui. Ele quer trazer um coração cheio do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo fala para o povo, diz assim: mas deixem-se encher pelo Espírito. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Ou seja, seja cheio do Espírito Santo. Ele quer encher o nosso coração. Há uma diferença: ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é quando você confessa Jesus como seu Salvador, você imediatamente, automaticamente, você já é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele faz parte da Trindade. Por isso que nós citamos aqui, no início da criação, a criação, ela foi gerada e formada debaixo do Espírito de Deus. É como uma galinha chocando os seus ovos. Assim foi a criação. Jesus também foi gerado debaixo desse mover, envolvendo Maria, como citamos na palavra. O Espírito, ele quer trazer uma transformação. A pessoa cheia do Espírito Santo não é a quantidade que eu tenho dele em minha vida, mas é o quanto ele tem de mim. O quanto ele tem de mim. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ela faz a diferença no seu falar, no seu proceder, com o seu testemunho de vida, com a sua maneira de agir. Ele quer transformar e encher até transbordar. Imagina um copo debaixo de uma torneira, e essa torneira, ela está pingando, ela está ali pingando. No final do dia você vai pegar aquele copo está transbordando, porque ele estava ali debaixo daquela goteira, né, e ele foi cheio até transbordar. Assim é o nosso coração diante de Deus. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Talvez você olha, e a gente às vezes olha para a vida do apóstolo Pedro, né? Ai, mas Pedro, aí você olha só aquela parte de Pedro, quando ele era impulsivo, quando ele era duro com Jesus, às vezes até afrontava Jesus, né? Pedro, por muitas vezes, por sua natureza, ele afrontou Jesus, a ponto de negar Jesus. Aí a gente, às vezes, para e se atém ali, nessa personalidade de Pedro. Mas lembrando de uma coisa, que Pedro, após a descida do Espírito Santo, do dia de Pentecoste, ali em Atos capítulo 2, Pedro foi o primeiro a levantar e a pregar para mais de 3.000 pessoas. Pedro, ele foi transformado. Queridos, entenda uma coisa. Pedro, ele fez o que fez com Jesus antes, vamos colocar entre parênteses, assim, que às vezes que ele foi um pouco insubmisso com Jesus, foi duro com Jesus, ele foi antes da descida do Espírito Santo.
Porque depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ali em Atos 2, Pedro se tornou um homem diferente. Ele se tornou diferente, ele foi testemunhar de Jesus, ele foi dar continuidade no ministério de Jesus, ele foi pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com coragem, e ele não teve vergonha de testemunhar de Jesus, ele não teve vergonha de dar continuidade naquilo que Jesus o ensinou, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Ali no livro de Atos você vê a história de Pedro, ele era tão cheio do Espírito Santo, que quando ele chegou ali no meio do povo, o povo, eles tinham uma fé naquilo que Pedro falava, naquele anseio que Pedro pregava, a ponto de que quando Pedro ia chegando, eles levavam enfermos, pessoas doentes, pessoas paralíticos, pessoas por ali daquela redondeza. Por onde Pedro ia passar, eles levavam pessoas assim, porque eles criam, a Bíblia não diz isso, queridos, mas a fé, o desejo deles eram tão grande. Por quê? Porque Pedro era cheio do Espírito Santo, que eles levavam a ponto de crer que até a sombra dele pudesse curar. Mas a Bíblia não diz que a sombra dele curava, mas eles criam, eles achavam que isso poderia acontecer. Por quê? Porque Pedro, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Aí você fala, mas ser cheio do Espírito Santo quer dizer que eu também tenho que falar em línguas, que nós cremos nos dons de línguas, que são repartidos entre nós. Não quer dizer. O dom de língua é um dom de língua, é diferente, é outra coisa. É outro assunto que um dia poderíamos falar. Mas nem sempre a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar em línguas. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, que a Bíblia traz aqui, é essa pessoa que vai testemunhar de Cristo. Que vai ser uma pessoa diferente, transformada. Assim como Jesus transformou essa água em vinho, Ele quer fazer isso em nós. Para que coisas maiores aconteçam ainda em nosso meio. Pessoas que às vezes, com esse coração vazio, perderam a fé, o desejo até de congregar, até bateu a incredulidade. Será que Jesus ainda faz o que está aqui na Bíblia? Será? Mas só vai acreditar, queridos, aquele que for ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui para encher a igreja, encher corações, encher famílias com a presença dEle. E aonde há a presença dEle, vidas são transformadas, lares são transformados, os enfermos são curados, há salvação, queridos. E muitas vezes nós pensamos assim, não, eu não quero buscar esse enchimento, para quê? Queridos, vocês não têm noção do que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem noção. A salvação, ela é um ato, sim. Estou salvo, estou no reino de Deus. Estou nos céus, meu nome está escrito no livro da vida. Mas, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz muita diferença. Por onde ela passa, ela faz a diferença. E é isso que Deus quer trazer nesses dias. São esses potes que representam os nossos corações, o nosso coração, ou seja, que Ele quer encher até transbordar. Ele é o agente desta obra. Ele é o agente desta obra. E o Espírito Santo, Ele quer fazer. E o que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 5 de Efésios, versículo 19, a palavra que ele traz é uma ordem.
Não é uma opção. Ele fala assim, ó, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E lembrando uma coisa, nem sempre eu vou falar em línguas. E muitas vezes, a gente pega essa palavra aqui, é algo que nós temos que ter cuidado nesses dias, e alguns começam até a escarnecer do que está escrito aqui em algumas coisas. Por exemplo, uma delas é isso aqui, ser cheio do Espírito Santo. Será por que nós não estamos vivendo o que a igreja de Atos vivia? E Deus quer trazer. Deus quer fazer tudo de novo. Deus vai fazer. Eu creio. E nós vamos resgatar, como igreja viva do Senhor, nós vamos resgatar o que está escrito aqui. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Jesus foi convidado para fazer parte daquela festa. Convide Jesus para fazer parte de sua vida. Convide Jesus para encher esses potes. Eu não sei qual desses potes aqui você se identificou. Mas uma coisa eu sei, em nome de Jesus, que Ele está aqui para encher. Ele está aqui para encher. O vinho representa a alegria. Talvez a alegria da sua vida tenha se esvaído, acabou, foi embora. Mas Ele quer encher esse pote da alegria, trazer alegria para os lares. Famílias que não estão mais com alegria, não há alegria dentro do seu lar. Mas Jesus aqui, Ele estava numa festa de casamento. Jesus, Ele pode transformar algo dentro da sua casa, dentro da sua família, em nome de Jesus. E o Espírito, Ele está aqui neste lugar. Em nome de Jesus. E Ele quer encher o teu coração até transbordar. Arrependimento, santidade, perdão, esperança, gratidão. Talvez uma outra área que você necessita ou deseja. Mas Ele quer encher. Ele quer encher. Ele quer encher. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, se puder. Deixar que Ele faça.